Capítulo 44. A terceira via no movimento comunista internacional. Diz o marxismo que a contradição histórica essencial, que marca nossa época, é a que opõe o capitalismo ao socialismo, que o processo do capitalismo em sua fase imperialista e a contraposição entre os sistemas capitalista e socialista conduzem o mundo para o socialismo. Essa condução ao socialismo não é, todavia, uma marcha fatal, mecânica e inexorável, independente da ação voluntária dos homens. O capitalismo cria as condições objetivas que tornam possível e necessário o trânsito para o socialismo como consequência da crise geral do sistema capitalista, e de outra parte, essa crise cria, por sua vez, as condições subjetivas para a ação dos homens. Para que essa possibilidade se converta em realidade, é necessária uma ação consciente das classes sociais revolucionárias, tanto em nível nacional como em escala mundial. A concepção marxista da história é inerente à aceitação da tese de que, para passar do capitalismo ao socialismo, deve produzir-se uma ruptura revolucionária. Ao marxismo-leninismo é estranha a tese de uma convergência entre os dois sistemas, fazendo com que o capitalismo se socialize e o socialismo se capitalize. A ruptura revolucionária terá que existir, mesmo nos casos excepcionais, até hoje não ocorridos, em que se chegue ao socialismo pela via pacífica e, inclusive, pela parlamentar. Essa ruptura se expressa na transformação da propriedade burguesa individual em propriedade social, do povo. O fato de que a contradição entre o socialismo e o capitalismo seja inelutável não significa que tenha que dirimir-se necessariamente através de um conflito armado. A vitória do socialismo é vislumbrada pelos comunistas como perfeitamente compatível com a coexistência pacífica. É por isso que a luta pela paz é um elemento essencial aos objetivos estratégicos do movimento comunista internacional. A coexistência pacífica, no entanto, não pode ser entendida como um compromisso conciliador que conduza ao imobilismo. Ela supõe não só a continuidade da luta ideológica, como a manutenção da luta de classes, em nível nacional e internacional. Essa é, em linhas gerais, a teoria do marxismo-leninismo, que serve de base ao socialismo real. Em 1956 o Partido Comunista Italiano, então sob a direção de Palmiro Togliatti, afirmou, pela primeira vez, que o modelo soviético não pode e não deve ser obrigatório. Desde então o PCI tenta apresentar sua elaboração ideológica em termos de grande criatividade, profundo trabalho e progressivas descobertas teóricas. Tudo que os teóricos do PCI defendem já era, no entanto, defendido no início do século pelos socialistas da Segunda Internacional. Foi nessa busca, nessa elaboração ideológica e profundo trabalho, que os dirigentes do PCI chegaram, em 1973, ao compromisso histórico, aliança com os socialistas e com a democracia cristã, e, em 1974, ao chamado eurocomunismo. Assinale-se que o PCI é senhor de 1/3 do eleitorado italiano, controla 2.700 municípios dos 8.500 existentes no país. Os prefeitos da maioria das cidades mais importantes da Itália pertencem ao Partido Comunista. A invasão da Tchecoslováquia em 1968, do Afeganistão em 1979 e o golpe militar na Polônia, em 1981, acirraram as divergências entre o PCI e Moscou. Em janeiro de 1980, a direção do PCI condenou a invasão do Afeganistão. Em abril de 1980, Enrico Berlinguer viajou à China. Nesse mesmo ano, em 21 de outubro, o PCI não compareceu à Conferência dos Partidos Comunistas e Operários da Europa Ocidental e, em 15 de dezembro de 1981, 2 dias depois do golpe militar na Polônia, Enrico Berlinguer afirmou, na televisão, que a força propulsora da Revolução Russa de outubro de 1917 estava esgotada. Em 30 de dezembro de 1981, o Comitê Central do PCI condenou oficialmente o golpe na Polônia e apoiou o sindicato Solidariedade, originando violenta reação do Pravda, que acusou os dirigentes italianos de sacrilégio, recorrendo a adjetivos como absurdo, inadmissível e monstruoso. Em 28 de fevereiro de 1982, Enrico Berlinguer concedeu uma longa entrevista ao jornal El Unità, editado pelo PCI, salientando que a terceira via, agora adotada pelo partido, busca uma aliança com as forças próximas, que o PC soviético arroga-se o direito de tutelador de uma ortodoxia ideológico-política válida para todos, conferindo a si próprio, dessa forma, o papel de cátedra universal a qual compete estabelecer os certos e os erros deste ou daquele partido, que os comunistas italianos, embora reconhecendo a importância da Revolução de Outubro, têm nos seus próprios pensadores, Gramsci, entre outros, que a realidade soviética é apresentada de forma panegírica, escondem-se os erros, as contradições e as dificuldades. Pergunta, a seguir,
Quais foram as contribuições dos países socialistas do leste europeu para o crescimento e a inovação teórica do socialismo nas últimas décadas? Ao contrário, observa, assistimos a um difuso conservantismo dogmático, a uma ossificação das ideias que frustram energias vitais. Berlinguer opinou que o centro motor do desenvolvimento do socialismo e do processo revolucionário, ideal e prático, está se deslocando para a Europa Ocidental, onde a questão do socialismo nos pontos altos do desenvolvimento se apresenta na sua concreta formulação histórico-política. Sobre a luta de classes, ela permanece um dado irrecusável da realidade interna e internacional. Qualquer política que se dispõe a expandir-se sobre áreas de influência, e, portanto, os soviéticos estão também incluídos, está em contradição com os superiores interesses da paz e do socialismo. Em 5 de março de 1982, em entrevista à revista Yugoslava Nino, Berlinguer acusou a União Soviética de não divulgar informações sobre o atrito com os comunistas italianos e negou a Moscou o direito de liderar o movimento comunista mundial. Em 1º de abril de 1982, ao regressar de Paris, onde debateu problemas políticos com o presidente Mitterrand e dirigentes socialistas franceses, Enrico Berlinguer disse que toda a esquerda europeia tem um atraso histórico a superar, o de encontrar uma linguagem comum que lhe permita enfrentar a atual crise social e econômica. Apesar de algumas divergências existentes entre os comunistas italianos e os socialistas franceses, ambos estão de acordo ao considerar que os modelos políticos tradicionais já não têm validade prática. Não são utilizáveis nem o modelo soviético, nem o social-democrata, que, depois de terem alcançado alguns resultados apreciáveis, já não correspondem às necessidades do mundo. Berlinguer não reconhecia a existência do que os soviéticos denominam de socialismo real. Para ele o existente era o socialismo realizado até o presente, que ele define como o que a história produziu até aqui e que, segundo seu entendimento, precisa ser largamente desenvolvido porque, tal como é, está ainda grandemente inacabado, sendo apenas um dos múltiplos socialismos possíveis. Para Berlinguer, Lenin não é um profeta e nem há, para os comunistas italianos, tábuas da lei. A operação realizada por Stalin, que consistiu em extrair dos pensamentos de Lenin uma espécie de preceito a ser aplicado em todos os casos, não nos satisfaz, só podemos recusá-la e a recusamos completamente. Lenin foi um grande líder político e um grande pensador da revolução. Há em seus pensamentos trechos inteiros que acreditamos serem sempre válidos para todo o movimento operário. Há outros que estão de tal modo superados pela evolução histórica e teórica da luta e do pensamento comunista que, como dizia Engels, merecem morrer. Berlinguer citou, a seguir, os pensamentos de Lenin que merecem morrer. Em certo momento Lenin identificou nos fatos, não no plano teórico, o partido com o Estado. Recusamos totalmente essa identificação. Em segundo lugar, Lenin sempre sustentou que a ditadura do proletariado era uma fase necessária do processo revolucionário. Rejeitamos essa tese, que há muito tempo já não é necessária. Em terceiro lugar, Lenin sustentou que a revolução tem duas fases distintas, uma fase democrata-burguesa e, a seguir, uma fase socialista. Para nós, pelo contrário, a democracia é também um produto da luta proletária, é um conjunto de conquistas que a classe operária defende e amplia. É, portanto, um valor universal ao qual não se pode renunciar, que é garantido pelo funcionamento e pela construção de uma sociedade socialista. Lenin descobriu a necessidade das alianças da classe operária, e estamos completamente de acordo nesse ponto. Lenin lutou pela superação do sindicalismo, do cooperativismo, das aristocracias operárias, e também nesse ponto estamos completamente de acordo. Finalmente, Lenin valorizou a intervenção voluntária, o momento subjetivo da ação do partido, sua função inventiva e inovadora, que supera e transforma os dados do presente e não parte deles para um evolucionismo reformista natural. Também aí estamos de acordo com Lenin. Segundo Berlinguer, desde 1924 o PCI abandonou a linha ultrassectária de Amadeu Bordiga adotada desde sua criação, em 1921, e, desde então, herdou a ação e o pensamento de Gramsci e do Grupo de Turim. Atualmente, prossegue Berlinguer, reunificar o movimento operário faz parte de nossas perspectivas. Mas devemos partir de uma constatação. A história criou dois partidos, o comunista e o socialista, com dois pensamentos diferentes e, por isso mesmo, duas identidades distintas. Atualmente, ainda, há dois partidos no movimento operário italiano. Cada um tem sua razão de ser e seu próprio papel a desempenhar. É um grave erro perpetuar uma situação que prejudica a esquerda e faz o jogo dos seus adversários. Entrevista concedida a Eugenio Scalfari, diretor do jornal italiano La Repubblica, dezembro de 1980.
Finalmente, em fevereiro de 1982, Enrico Berlinguer definiu, através de entrevista ao L Unità, o que entende por terceira via, um processo que concretamente se dá avançando e trabalhando com todos os componentes do movimento operário e popular da Europa Ocidental e, certamente, também com os da social-democracia. É preciso levar em conta que a social-democracia é, em alguns países, a força dominante, se não exclusiva, no movimento operário. Além disso, as social-democracias conheceram e conhecem alterações importantes em consequência de modificações das condições históricas, políticas e sociais. Há uma diferença evidente entre a social-democracia de Guy Mollet, ex-primeiro-ministro francês durante a Guerra da Argélia e Indochina, e o Partido Socialista de Mitterrand. O que pensa o Partido Comunista da União Soviética e vários outros partidos comunistas de tudo isso? Em um longo artigo, publicado pela revista soviética comunista N Graus 282, foi dito que os dirigentes do PCI ousam pronunciar-se contra as ações da União Soviética, que as coisas chegaram a tal ponto de os camaradas Napolitano, Ingrao e outros membros da direção do PCI passarem a duvidar, de todo, da existência do socialismo na União Soviética, que entre os numerosos revolucionários da nossa época que reconheceram a grande força transformadora do marxismo-leninismo está Antônio Gramsci, fundador do PC italiano, que o documento da direção do PCI foi elaborado sem qualquer troca de opiniões prévias com o PCUS, e que ao intervirem contra a União Soviética os dirigentes do PC italiano garantem a si mesmos ausência de apoio por parte das poderosas forças do socialismo, da paz e da liberdade. Os demais pronunciamentos do PCUS, através do Pravda e diversos jornais de outros PCs, Tribuna Ludu da Polônia, Népszabadság da Hungria, Rude Pravo da Tchecoslováquia, Neues Deutschland da RDA, Ländjog Folk da Dinamarca, Tiedonantaja da Finlândia, Daivalete da RFA, seguiram o tom do artigo do comunista, todos criticando o malabarismo conceitual, e a renúncia da direção do PCI a um conjunto mínimo de métodos científicos para análise das experiências dos países socialistas, tornando impossível o diálogo no movimento comunista internacional. Recordamos que, logo após o 7 Graus Congresso da Internacional Comunista, em 1935, quando se optou pela fórmula apresentada por Georgi Dimitrov, da Frente Popular, isto é, da mais ampla unidade dos comunistas, socialistas e demais forças antifascistas, para contrapor-se ao fascismo, Togliatti, então seu secretário-geral, passou a elaborar a perspectiva de uma democracia de novo tipo, que permitisse sair do dilema sobre se o objetivo da luta contra o fascismo deveria ser a restauração da democracia burguesa, como pretendiam as forças social-democratas, acusação que lhes era feita pelos comunistas, ou então se a meta dessa luta deveria ser a instauração da ditadura do proletariado, como sustentava, e sustenta até hoje, a ciência do marxismo-leninismo. Objetivando superar esse dilema, Togliatti elaborou, então, uma perspectiva segundo a qual deveria ser colocado que o objetivo da luta contra o fascismo não seria implantar a ditadura do proletariado e nem tampouco restaurar, pura e simplesmente, a democracia burguesa, mas construir uma democracia de novo tipo, que corrigisse os vícios fundamentais da democracia pré-fascista e, ao mesmo tempo, permitisse obter progressos sucessivos e transformações profundas em direção ao socialismo. Essa fórmula, como se vê, supera o esquema ortodoxo da revolução em duas fases, a democrática burguesa e a socialista. A democracia de novo tipo percorreria, sem solução de continuidade, o caminho ao socialismo, dando um conteúdo avançado à democracia e construindo um regime que anulasse totalmente as possibilidades de reaparecimento do tipo de democracia da qual emergir o fascismo, através de reformas profundas nas estruturas econômicas, políticas e sociais, tornando possível e viável o caminho em direção ao socialismo. Esse é o elemento essencial da democracia de novo tipo, eurocomunismo ou, agora, terceira via. A mesma ideia com denominações diferentes. A organização das massas trabalhadoras e populares é um dos recursos mais importantes para a construção dessa democracia de novo tipo, que extrapole os limites da democracia burguesa tradicional, embora não se a possa considerar, certamente, uma democracia socialista, pois permanecerá, ainda, como uma perspectiva a longo prazo a conquista do poder pela classe operária. Toda essa elucubração, entretanto, foi interrompida em 1947, bruscamente, pelo advento da Guerra Fria em nível internacional, bem como pela ruptura da Frente Popular, unidade das forças antifascistas na área interna, com a expulsão dos socialistas e comunistas do governo da Itália em 1954, impedindo a transformação de novo tipo. Entretanto, em 1973, o PCI retomou a teoria da Frente Popular, chegando a um acordo tático com a democracia cristã e os socialistas italianos, denominado, internamente, de compromisso histórico e,
em nível internacional, um ano depois, de eurocomunismo. Terceira via é o atual nome da transformação de novo tipo buscada pelo Partido Comunista Italiano. Uma via, como já se observou, entre a social-democracia e o comunismo ortodoxo. Nem tão à direita que possa ser taxada de reformista e nem tão à esquerda que possa ser confundida com o modelo soviético. A inovação do PCI consiste basicamente na ideia da mudança do centro da luta pelo socialismo para os países da Europa Ocidental. É o que se depreende do informe apresentado por Enrico Berlinguer ao Comitê Central do PCI em janeiro de 1982, que definiu a primeira fase do movimento revolucionário mundial como fase socialista e social-democrata de luta. Essa fase teria se iniciado em fins do século passado, com o surgimento das grandes organizações sindicais e políticas do movimento operário, e a segunda fase pela Revolução de Outubro, fase essa que já teria esgotado a sua força motriz. Atualmente opera-se a passagem para uma terceira fase, a da democracia de novo tipo, a ser impulsionada pelo movimento operário dos países da Europa Ocidental, que representam o cume da cultura mundial. Isso inválida diversas leis gerais da luta de classes, a principal das quais é a de que, quanto mais próxima e viável for a passagem para o socialismo, tanto mais fortemente as classes dominantes serão induzidas, naturalmente, a opor em resistência às transformações revolucionárias, o que tornará fatalmente necessária a adoção, pelos comunistas, de uma forma superior de luta, com o emprego do que Lenin definiu como violência revolucionária. A terceira via do PCI, o apelo ao consenso nacional pelas transformações de novo tipo, não descarta essa forma superior de luta ao propor a passagem indolor ao socialismo, através da educação da consciência coletiva da nação. Caso contrário, o PCI não seria mais um partido comunista. Em 21 de fevereiro de 1982, Berlinguer, em entrevista ao Unitá, foi bastante preciso sobre o objetivo final do seu partido, malgrado a terceira via, ou apesar dela. Não apenas desejamos uma liquidação do capitalismo, mas, como eu já tentei esclarecer, estamos convencidos de que está indispensável. De tudo que aqui foi escrito, apresentando a elaboração ideológica, a grande criatividade, o profundo trabalho e progressivas descobertas teóricas dos ideólogos do Partido Comunista Italiano sobre a terceira via, resulta que a única proposta realmente nova é a da coexistência entre o leninismo e a social-democracia. Qualquer coisa, no entanto, que o PCI, ou a União Soviética, façam, não terá qualquer consequência para o marxismo, que é uma doutrina intrinsecamente totalitária, policialesca e opressora, geradora de regimes totalmente privados de consenso popular. Ninguém duvida que se hoje a Polônia realizasse eleições livres o POL desapareceria como partido. O mesmo aconteceria nos demais países do leste da Europa, em Cuba, e onde quer que o Partido Comunista se tenha instalado pela força. Como o marxismo não passa de uma simples cobertura ideológica para o Estado patrão, não tem a menor importância as opções políticas da União Soviética ou do PCI. Seria ingenuidade imaginar que o PCI, ou outro qualquer partido comunista, pudesse transformar-se, da noite para o dia, em um partido democrático. A terceira via, resultante do profundo trabalho de elaboração ideológica do PCI, apenas reconhece como meias-verdades alguns dogmas impostos pelo marxismo-leninismo a título de ciência. Não passa de mais uma teoria que nenhuma prática jamais confirmou. Exceto quanto à previsão de um despotismo necessário, nenhuma das previsões do marxismo foram, até hoje, cumpridas. Nenhuma ordem social desaparece antes do desenvolvimento pleno das forças produtivas que potencialmente contém, e as novas relações de produção jamais aparecem antes que as condições de sua existência material se tenham desenvolvido na velha sociedade. Essa é a explicação econômica da história, explicação científica, segundo o marxismo, ignorada, todavia, quando grupelhos, com apoio político e material de Cuba ou da União Soviética, assumem o poder pela força e começam a construir o socialismo, quaisquer que seja o estágio das forças produtivas em seus países. A terceira via supõe que o Estado, de simples instrumento de classe, construído e gerido essencialmente pela coerção, transformou-se. Hoje prevalecem os aparelhos de hegemonia que não são simples instrumentos da classe dominante, e se tornam, cada dia mais, o terreno fundamental do combate pela hegemonia. Aparelhos de hegemonia são o que Gramsci denomina de rede de organizações de base ou aparelhos de difusão de ideologia, escola, igreja, imprensa, etc., ou seja, a superestrutura da sociedade. As teses do PCI, da forma como estão expostas, tornariam ultrapassado outro princípio do marxismo, segundo o qual o caminho para o socialismo é o da luta de classes conduzida pelo proletariado e orientado para destruir o Estado burguês. Tais teses imaginam que o socialismo possa ser alcançado por outra via, a das transformações graduais do capitalismo,
com mudanças paulatinas do sistema político, econômico e social, ainda dentro do Estado burguês. Dessa forma, ir-se-ia transformando pouco a pouco a superestrutura e a base econômica da sociedade capitalista, até chegar à nova sociedade socialista. Esse caminho não comportaria nenhum salto de qualidade, nenhuma passagem de poder de uma classe a outra de modo brusco, pois o poder não está mais concentrado e sim diluído pelos aparelhos de hegemonia. O poder burguês passaria a ser partilhado, em escala crescente, pelas forças sociais revolucionárias, proporcionalmente à sua representatividade social, à medida que a influência dessas forças sociais revolucionárias fosse aumentando e, como consequência, reduzindo a representatividade social da burguesia, a hegemonia no poder iria transitando de uma para outra classe. O Estado deixando de ser burguês e passando a ser socialista. A condição sine qua non para assegurar esse caminho suave e indolor para o socialismo, sem os percalços da luta de classes, é o de que a burguesia aceite voluntariamente, sem luta, a expropriação dos meios de produção, o que contraria outro princípio do marxismo. Essa teoria revisiona e atinge gravemente alguns dos fundamentos científicos do marxismo, que afirmam a existência de uma contradição antagônica e irreconciliável entre a burguesia e o proletariado e que conferem à luta de classes o papel de motor da história. Ao contrário da burguesia, cujo modo de produção foi constituído, desenvolvido e fortalecido no seio do antigo regime, a sociedade feudal, de tal maneira que antes da tomada do poder político seu modo de produção já era o dominante, o proletariado, através do seu Estado-Maior, o Partido Comunista, só pode instituir novas relações de produção apoderando-se primeiro do poder político para, então, expropriar a burguesia. A terceira via proposta por Enrico Berlinguer não é, todavia, estranha a um princípio do marxismo, segundo o qual, o ponto de partida de qualquer movimento revolucionário é o conhecimento exato do estado das relações de força existentes em cada momento e a compreensão do quadro complexo da situação internacional e interna em todos os seus aspectos. O ponto de partida da tática de Berlinguer é o de desvincular o PC italiano do fracasso do sistema socialismo real da União Soviética, país que importou, em 1983, 40 milhões de toneladas de cereais. Sua dívida para com o Ocidente alcançou a cifra de 20 bilhões de dólares. Teve que importar entre 15% e 20% de todos os equipamentos e máquinas que utilizou em 1983, e 50% de todas as importações foram de países não comunistas. Fabricou, no entanto, 3.000 tanques, 1.300 aviões de combate e 50.000 mísseis antitanque. A terceira via, diferente tanto da social-democracia como do modelo soviético, como deseja a direção do PC italiano, a meio caminho dos dois, seria o mesmo que tentar obter uma água ligeiramente úmida. Não passa de uma opção tática que visa sensibilizar o sofisticado mercado político atual, no qual o surgimento de uma classe de colarinho, oriunda das camadas médias, refratária à coisa denominada socialismo real implantada na União Soviética, estaria diluindo os impulsos revolucionários. A diferença entre todos esses esquemas, o processo de transição do capitalismo ao socialismo é extremamente complexo, multifacetário, e nas diversas condições históricas concretas adquire formas diversas. Cada nação que caminha em direção ao socialismo aponta algo peculiar no ritmo da transformação socialista das diversas facetas da vida social. Página 529 do Pequeno Dicionário Filosófico, editado em Moscou pela Госполитizdat. É preciso repetir, não passa de uma controvérsia quanto à tática a ser aplicada em cada país, no momento específico, para atingir o mesmo objetivo: a implantação do planejamento total, o desmantelamento da iniciativa e da propriedade privada, e a substituição do capitalismo pelo socialismo. Trata-se de uma interpretação do que Marx escreveu, entre facções, em que todas estão corretas. Nenhuma delas, no entanto, repetimos, descarta a possibilidade de chegar ao poder revolucionariamente, ou seja, através da força, se surgir uma conjuntura em que isso se torne possível. Ernest Mandel, ideólogo trotskista, principal dirigente da corrente de fusão do trotskismo intitulada Secretariado Unificado, diz, em seu livro Eurocomunismo, uma apropriação indébita de Gramsci, que existe uma diferença fundamental entre o lugar que a burguesia revolucionária ocupava na sociedade semifeudal e o lugar que o proletariado revolucionário ocupa no interior da sociedade capitalista. A primeira era uma classe possuidora por sua própria natureza, independente do fato de estar ou não no poder. A segunda é uma classe que nada possui, que é explorada e oprimida. Daí decorre uma diferença fundamental entre os mecanismos de preparação e desencadeamento da Revolução Burguesa e da Revolução Proletária. A Revolução Burguesa foi preparada por aqueles que já eram os verdadeiros dominadores da economia, enquanto que a Revolução Proletária deve ser preparada pelos economicamente dependentes e explorados. Por isso, é particularmente realista especular,
como Gramsci sem dúvida pensou, que o proletariado possa conquistar, antes da tomada do poder, qualquer tipo de hegemonia no interior da sociedade capitalista, análogo ao que a burguesia efetivamente conquistou no interior da sociedade semifeudal. Acreditar nisso é acreditar em Papai Noel. Em março de 1983, finalmente, quando do seu 16º Congresso, o PCI abandonou definitivamente o chamado eurocomunismo, tática de busca do socialismo que sofria de uma contradição flagrante, pois afirmava, por um lado, que a democracia é inerente ao socialismo, e, por outro, que na União Soviética socialismo, optando pela terceira via, ou seja, uma via que se diz equidistante do comunismo ortodoxo, terceira internacional, e da social-democracia, segunda internacional. Isso significa o reconhecimento oficial do PCI de que a estratégia e a tática da Internacional Comunista não servem para os países industrializados e desenvolvidos da Europa Ocidental. Uma minoria organizada para assaltar o poder numa conjuntura favorável, prescindindo da classe média e dos intelectuais, é um tipo de revolução que não é mais possível. O que busca, então, a terceira via? O mesmo que o compromisso histórico e o eurocomunismo. Uma forma de assegurar a hegemonia do Partido Comunista e seus aliados, dentro do próprio Estado capitalista, através do controle progressivo do aparelho do Estado, dos grandes meios de informação, da educação, da neutralidade das Forças Armadas e da desvinculação entre Marx e Lenin, abolindo o hífen que historicamente une a expressão marxismo-leninismo. Isso, no entanto, somente poderá ser alcançado, segundo a propaganda ciência do marxismo-leninismo, deixando de ser uma meta ilusória e utópica, se o movimento dirigido pelos partidos mudar a natureza de classe da sociedade e do poder, isto é, se fizer uma revolução, seja qual for a via utilizada. O entendimento dos partidários da terceira via, de que a obtenção da hegemonia dentro dos organismos que compõem a sociedade civil do Estado burguês seria uma das formas possíveis de atingir o socialismo, esbarra em alguns óbices decorrentes da própria doutrina. Segundo a terceira via, a mudança de conteúdo das formas sociais seria consequência das lutas de classe, sob cujo influxo seriam afirmados os interesses comuns das forças populares, em oposição aos interesses da burguesia. Após, alcançar-se-ia o consenso geral do povo no que se refere à implantação do socialismo. Essa solução tropeça, no aspecto teórico, com o problema do gradualismo, isto é, o surgimento de uma nova qualidade mediante aumentos de quantidade, como a água, por exemplo, que, a uma determinada quantidade de graus positivos, entra em ebulição e muda de qualidade. Partindo da suposição de que o conteúdo de classe das diversas categorias sociais pode ser mudado gradualmente, de um modo evolutivo, segundo a teoria da terceira via, nova denominação do eurocomunismo, a obtenção de 51% de consenso para suas ideias alteraria o conteúdo de classe do Estado, até então, burguês. A identificação desse momento específico, no entanto, equivaleria a definir a partir da queda de que fio de cabelo começa o homem a ficar calvo. A fronteira decisiva para que as forças sociais adquiram um conteúdo classista qualitativamente diferente no movimento para o socialismo, entre o burguês e o popular, só pode ser ultrapassada, segundo a doutrina do marxismo-leninismo, mediante a revolução. Supor que a hegemonia do socialismo é possível numa sociedade capitalista equivale a imaginar que a burguesia, dona do poder político e econômico, aceite colaborar com os comunistas na qualidade de sócio minoritário. É indubitável que um aspecto sumamente importante da dominação de classes da burguesia é não apenas o poder político, como também a hegemonia em todo o complexo sistema de dependências sociais, intelectuais, culturais e ideológicas do capitalismo, englobadas no conceito de sociedade civil. É difícil imaginar uma sociedade civil não burguesa, mantido o domínio econômico e o poder político da burguesia através do seu Estado. O pressuposto de que a mudança do conteúdo das classes sociais poderia produzir-se sem o salto qualitativo que se chama revolução, significa, na prática, para os marxistas-leninistas, a negação da via revolucionária. A hegemonia da classe operária e do seu representante político, o Partido Comunista, é premissa para a mudança socialista, porém de nenhum modo significa já o poder, pois o inimigo buscará, por todos os meios, evitar perdê-lo. Daí a natureza de outro princípio do marxismo-leninismo, do que dominar todas as formas de luta é a condição precípua para atingir o socialismo.